quais os cuidados que cada adulto de determinado temperamento deve ter com as crianças de determinado temperamento? Você já ouviu aquela frase bem comum, mas eu criei meus filhos todos iguais e são tão diferentes? Porque as crianças são diferentes em temperamentos e nós também somos. E essa combinação gera ainda mais novas formas de lidar. Então não adianta, gente, a gente precisa estudar a melhor forma, porque daí o resultado vai ser muito mais assertivo, né? Estamos aqui para criar adultos melhores, para evitar tanta terapia lá na frente, para evitar tantos remédios, para evitar tantos problemas. Não é que eles não vão acontecer, mas como a gente estuda, a gente consegue identificar de uma maneira mais clara, né? A gente começa a enxergar diferente as relações. Isso é muito legal. Bora lá então para nossa continuação do livro Temperamentos Sem Limites, da Isa Minatel. Bora! Coléricos e sanguíneos são indivíduos de temperamento da raiva. Quando as coisas saem diferente do almejado, a primeira emoção que lhes invade é a raiva. Melancólicos e fleumáticos, por sua vez, são indivíduos de temperamento da tristeza. Quando as coisas saem diferente do que esperavam, a primeira emoção que os acomete é a tristeza. A raiva é uma emoção que induz ao movimento, à ação. Ninguém consegue sentir raiva e ficar relaxado, ficar tranquilo. Tomada pela raiva, a pessoa fica com os músculos contraídos, tensos, prestes a agredir alguém, tanto o outro como a si mesmo, ou alguma outra coisa. Isso se dá pelo fato da descarga de cortisol e adrenalina que acontece no cérebro em situações de ameaça física ou psíquica. A tristeza é uma emoção que gera paralisação ou estagnação em uma situação inesperada. Uma pessoa triste não sente desejo de agir nem de se movimentar. Quer apenas se recolher e chorar. Outra grande diferença é a tendência dos indivíduos de temperamentos da tristeza se sentirem culpa, frequentemente com pensamentos do tipo: como sou idiota, é tudo culpa minha, eu faço tudo errado mesmo. Em situações nas quais os indivíduos da raiva sentem ódio do outro, pensando: como ele é idiota, é tudo culpa dele, ele sempre faz tudo errado, dá vontade de matar, sabe assim? Os indivíduos mais identificados com os temperamentos da tristeza voltam-se contra si mesmos e os com os temperamentos da raiva contra os outros. Temperamentos da tristeza têm tendência à insegurança e baixa autoestima, e temperamentos da raiva ao orgulho e ao julgamento do outro. Essas particularidades de cada temperamento do adulto refletem diretamente nas crianças. De uma maneira mais específica, a seguir estão relacionados a alguns cuidados que os adultos de cada tipo de temperamento podem ter em relação às crianças com as quais convivem. Um pai ou uma mãe de temperamento colérico tem características particulares e potencial positivo e negativo para ser uma pessoa que exerce liderança sólida, estabelece metas, motiva a família à ação e sempre tem a resposta certa, organiza o lar, é meio gênio, tende à aspereza e à crueldade, tem dificuldade para ouvir os filhos, exige que os filhos façam apenas o que ele manda, não tolera erros, é vaidoso, decide pelos filhos, impõe, é insensível. Olha só, temperamentos da raiva, né? Os coléricos e os sanguíneos. Pais educadores coléricos devem estar atentos a particularidades de seu temperamento, como sentimento frequente de raiva, impulso de não permitir que as crianças façam as coisas
por si mesmas, exigir das crianças que façam as coisas de forma perfeita, impaciência de esperar o tempo da criança, explodir e gritar com as crianças. É também importante conter a tendência de ser autoritário e ser mandão. Quando diz, meu filho não me ouve, o colérico quer dizer, na verdade, meu filho não me obedece. Tem um anseio enorme em ser obedecido. O colérico deve ter cuidado para não ficar preso às próprias palavras, uma vez que, como tem convicções muito fortes e faz muito bom uso das palavras, ele pode dizer coisas que posteriormente, com a maturidade, passará a pensar diferente. E por ter repetido tão firmemente aquela convicção, acaba se colocando em uma prisão, tornando-se refém da própria fala e, consequentemente, impedindo de assumir novas e melhores crenças. Isso pode dificultar sua evolução e a sua mudança. Gente, há bem pouco tempo atrás eu achava que tinha que bater, que criança birrenta, que criança que fazia manha, que dava surto, era falta de surra. Gente, há bem pouco tempo. Vamos lá, nem 5 anos, tá? Mesmo eu trabalhando com criança há muitos anos. Olha a falta de conhecimento e a falta de informação que eu tinha, sem saber, simplesmente julgando. E mudar de ideia no meu temperamento, eu preciso de comprovações científicas. Eu preciso se certificar de que o que eu vou mudar de ideia, ele realmente é válido. Saca? Esse é do meu temperamento. Investigar e ir atrás, porque senão eu não vou mudar, né, atrás, né? Vamos lá. Um pai ou uma mãe de temperamento sanguíneo tem características particulares e potencial positivo e negativo para ser uma pessoa que, olha as características do sanguíneo, torna divertido o lar, é apreciado pelos amigos e filhos e pelos amigos dos filhos também. Vê o lado positivo das crises. O meu marido, o segundo temperamento dele, sanguíneo, tá? É o mestre das cerimônias, não sabe disciplinar, berra em casa com os filhos, às vezes, não sempre. É impaciente, começa algo e não termina, às vezes. É muito simpático com os amigos dos filhos, fala e não cumpre, diz tudo o que lhe vem à cabeça sem refletir e é egocêntrico. A gente tem todos, lembra que a gente tem todos os temperamentos? Não esquece disso. Então, ninguém é 100% uma coisa, a não ser que a pessoa esteja muito no extremo do temperamento. Isso não é algo muito bom, tá? É legal a gente ter um equilíbrio. Vamos lá. Pais educadores sanguíneos devem prestar atenção em suas explosões fáceis, mudanças repentinas de humor que deixam os outros sem entender muito bem o que está se passando. Confunde as crianças e gera a sensação de incoerência e falta de credibilidade. O sanguíneo, ele aprecia muito brincar, rir, fazer rir, então deve ter cuidado ao fazer brincadeiras, para não rir da criança em vez de rir com a criança. Há crianças que não gostam dessa exposição ou se sentem humilhadas, e isso pode comprometer a autoestima e a autoconfiança delas. Pode haver quebra de vínculo se elas se sentirem assim. O sanguíneo deve ter cuidado para não dar mais atenção ou ser muito carinhoso com as crianças com as quais não convive diariamente, pois os seus filhos podem ficar com ciúmes ou se sentirem injustiçados. Um pai ou uma mãe de temperamento melancólico tem características particulares e potencial positivo e negativo para ser uma pessoa com as seguintes características. Agora vamos para o temperamento melancólico. Tem padrões altos, quer tudo feito corretamente, mantém a casa em ordem, arruma a desordem dos filhos. Eu não posso parar agora. Ai, filha!
Ai, muito obrigada. Ó, eu recebi um bolinho da minha filha aqui na gravação. Vou pedir licença para vocês. Obrigada, filha. Obrigada. Pedi ajuda da Beth aqui para me ajudar. Obrigada, tá? Depois eu vou comer. Bora lá. Aqui. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Daqui a pouquinho a mãe já fala contigo, tá, filha? Vamos lá. Mantenha a casa em ordem. Vamos continuar. Pedir desculpa aí para vocês. Sacrifica-se pelos outros. Incentiva estudos e talentos. É extremamente perfeccionista com os filhos. Não os deixa brigar, se sujar ou comer sozinhos. E é bastante sensível. Pais cuidadores melancólicos devem prestar atenção a como interagem com as crianças, já que por serem muito afetivos, desenvolvem um vínculo forte com os filhos e por isso a sua palavra tem um grande peso e importância para os pequenos. Em outras palavras, uma bronca de um pai ou uma mãe de temperamento melancólico tem peso muito maior. É preciso avaliar as palavras para não machucar emocionalmente as crianças quando chamam a atenção delas por causa de alguma falta, pois como prestam muita atenção às pessoas, podem ferir profundamente, já que conhecem os pontos fracos de cada um. O melancólico corre o risco de desenvolver uma relação de dependência emocional com a criança, ou seja, se apegam demais ao filho, que pode acabar tendo que arcar com o peso de ser apoio do adulto. Um pai ou uma mãe de temperamento fleumático, agora vamos para o quarto temperamento, tem características particulares e potencial positivo e negativo para ser uma pessoa com as seguintes características. É um bom pai ou uma boa mãe, reserva tempo para os filhos, não tem pressa, aceita tanto o ruim quanto o bom, não se agita facilmente, não se impõe ao problema, deixa os filhos mandarem, se acomoda e se rende aos seus medos, não enfrenta os problemas, não toma decisões rápidas, tem pouca fé para crescer financeiramente, tem poucas perspectivas e pouca ambição, é pouco ágil com as decisões e mostra-se passivo, que é o temperamento do meu marido, o primeiro temperamento, fleumático. A gente tem todos os temperamentos, lembra? E aí a pontuação maior dá a nossa preferência, o nosso atual temperamento. Pais fleumáticos podem parecer frios, já que não costumam ser muito inclinados a demonstrar sentimentos e afetos. É importante também pensarem em como estão reagindo quando a criança lhes dirige a atenção, mostrando algum feito ou descoberta. É importante que valorizem o filho e mostrem entusiasmo pelo que ele fez. Se o fleumático agir com extrema neutralidade, a criança pode se sentir desestimulada. É importante ter pulso firme sem ser agressivo, para não se deixar dominar caso conviva com uma criança de temperamento colérico ou sanguíneo. E é imprescindível não perder a paciência, pois isso pode resultar em uma perigosa perda de controle. Como costuma ser diretos, é bom se preocuparem com o que a criança vai sentir ao receber a informação que lhe está sendo passada. Às vezes, é necessário conversar mais, preparando o terreno antes de passar a informação principal. E assim, preparar a criança para o que ela vai ter de ouvir, para que ela saiba o que vai ter de lidar. Agora eu vou falar a minha interpretação aqui desse capítulo e também, se você não fez o teste ainda, faça nos vídeos anteriores, no #4, tá? Quem está numa situação assim de autoconhecimento maior, de maturidade emocional maior, que já vem se trabalhando há alguns anos, vai perceber que as oscilações, os temperamentos, eles vão se conectando mais. A gente acaba tendo um equilíbrio muito maior. A gente acaba não indo muito para os extremos do nosso temperamento a todo momento. Então precisa acontecer uma situação muito grave para a gente ir para o nosso extremo sem pensar. Não sei se vocês conseguem entender, mas talvez quando vocês lerem esse livro, em momentos da vida que você está
mais centrado, que você está mais essência, você vai perceber que você está oscilando entre os temperamentos, principalmente para a parte positiva dos temperamentos. E aí é a chave. Quando você chega nesse nível, você percebe que valeu a pena. Tá valendo a pena estudar sobre si, estudar sobre os nossos filhos, estudar sobre as relações. A gente não precisa trabalhar com pessoas ou trabalhar com isso para precisar entender sobre isso. Deveria estar lá na escola, a gente deveria já ter aprendido lá atrás. A gente teria administrado muito melhor acontecimentos da nossa vida aí que abalou muito a gente. Ou traumas, né? Poderiam ter sido evitados se a gente conhecesse a nós mesmos. Espero que você tenha gostado. Eu sou a Liz Giacomelli, estudo psicologia positiva, aliás, sou formada, né, em psicologia positiva, estudo educação viva e consciente, tenho formação em programação neurolinguística, que tem tudo a ver com esse livro, e enfim, tem várias formações aí que eu adoro e eu te aguardo no nosso vídeo de amanhã, tá bom? Tchau, até lá!